Boa noite, queridos irmãos, a paz seja com todos. Amém. Cristo nos une. Hoje eu estou muito feliz, porque nós estamos fazendo 4 anos de vida. Aquilo que parecia impossível, coral da igreja de Vila Ema, dá o tom aí, aquilo que parecia impossível. Quero que vocês cantem essa música agora, esse hino agora, aquilo que parecia impossível. É improviso, hein? Ele vai dar o tom aí, vamos lá? Não precisa ficar nervoso não, dá o tom aí. Aquilo que parecia impossível, adore ao Senhor. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Vem Espírito Santo de Deus. Aquilo que parecia impossível. A depressão não venceu a igreja. A pandemia não venceu a igreja. Mas Jesus mudou minha sorte. Um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse pedir o agir do sol, esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite. Coloca a letra, por favor. Nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Cante e profetize com a sua boca. Haverá um milagre dentro de mim. Intercedeu eu pra me dar a vida. Ao lado de Jesus. Grite ao Senhor, clame a Jesus. Eu quero te servir. Usa-me. Eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Mais uma vez, usa-me. Mas eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aleluia, Jesus, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor Jesus.
Aleluia. Ó, para vocês o coral, ó, quando vocês cantam esse hino, eu sinto o Espírito de Deus agindo, tremendo dentro de mim. Obrigado. Queridos, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra de vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu lhe disser. Amém? Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos nessa noite pela sua doce presença. Pedimos a Ti, meu Pai, que fale conosco, Senhor, e que o Senhor me use na instrumentalidade da Tua voz, da Tua palavra, que o Seu Espírito declare as verdades aos corações, para levantar, para quebrar cadeias e grilhões, para ressuscitar os mortos, para curar os enfermos, no nome de Jesus, purificar os leprosos e libertar aqueles que estão em cativo, no nome de Jesus. Amém. Jesus, podeis assentar, em nome de Jesus. Queridos, hoje eu tenho aqui 35 minutos, 40 minutos para mim poder trazer uma palavra ao seu coração. E eu queria falar, o tema da mensagem hoje é a unção que despedaça o jugo. Eu quero falar um pouquinho sobre a unção de Deus que despedaça o jugo. Você sabe que se eu perguntar para algumas pessoas aqui, o que seria preciso na sua vida para que a sua vida mudasse, muitos vão falar assim: o que eu preciso para que a minha vida mude, eu preciso de R$1 milhão. Ajuda? Lógico que ajuda. Muda, às vezes muda para pior, mas que a tua vida vai mudar, muda. Uma vez eu vi uma reportagem de que muitas pessoas que ganharam na Mega Sena ficaram mais pobres do que eram antes, porque perderam família. E então mudanças aconteceram na vida dessas pessoas. Então o dinheiro pode mudar a sua vida, ou para melhor ou para pior, mas talvez não resolva. Às vezes você fala para mim: eu preciso de um médico, vai resolver meus problemas. Eu preciso de um advogado, eu preciso do favor de alguém importante na minha vida. Se eu lhe perguntar o que você precisa para fazer uma obra, você vai falar: olha, eu preciso de recursos para fazer essa obra. Mas hoje eu quero falar daquilo que você realmente precisa na sua vida, e isso que você precisa chama-se unção de Deus. Unção de Deus é o poder de Deus que vem sobre a tua vida, é o poder que ele entra em um vaso humilde, simples, e ele transforma esse vaso em uma pessoa cheia da graça, cheia da presença, e um vaso forte, inquebrável. É a presença de Deus. Então a unção de Deus é como se fosse um selo de Deus, uma marca de Deus na nossa vida. É como se fosse assim, uma pessoa que ela toma um banho, não passa shampoo, não passa sabonete, não passa perfume depois. Essa é uma pessoa normal. Mas quando você vê uma pessoa com a unção de Deus, é uma pessoa perfumada. O cabelo está cheirando shampoo, o corpo está perfumado. Você fala: nossa, essa pessoa é diferenciada. A unção nós não percebemos visivelmente, mas nós só percebemos a unção de forma presencial. Só espiritualmente nós entendemos um pouquinho da unção. E no texto
E no texto de hoje eu queria compartilhar algumas coisas importantes ao seu coração. Deus, Ele deu tempo para Saul se recuperar, para Saul se arrepender. E Saul, o rei Saul, primeiro rei de Israel, não se arrependeu dos seus erros. Ele buscava na feitiçaria, conselho na feitiçaria, ele buscava ele era um homem amargo, amargurado, medroso, ele deixava o medo tomar conta do coração dele, ele perseguia as pessoas, ele era um perseguidor, e Deus se cansou, porque antes de Deus chamar um povo, Ele chamou um homem. Depois de Ele chamar um homem, Ele chamou essa família desse homem, e Deus transformou essa família em uma nação, em um povo. Então, Deus se preocupa com a direção das famílias que Ele chamou. A nossa direção da nossa família não pode ser de qualquer jeito, nós temos que dirigir de forma certa. Então Deus viu que aquele homem não ia mudar. Tem pessoas que são, lembra da musiquinha da Gabriela? Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? A Gabriela, ela não quer mudar, só que a nossa vida precisa de mudança e transformação, amém? Posso ouvir um amém? E aí ele disse assim, olha, vai então lá. É como se Deus estivesse falando com o profeta que estava no norte de Israel, e Deus estava em Belém, no sul. E ele diz assim, como se ele estivesse falando no telefone, pega o chifre de azeite e vem porque eu estou aqui. Então olha, Deus está em todos os lugares, né? Mas ele fala, pega o teu chifre de azeite e vem, porque eu já escolhi um homem segundo o meu coração para governar. Esse homem era Davi. E ele falou, mas Deus, Senhor, o Senhor está me pedindo uma coisa difícil. Você quer que eu, homem fraco, frágil, um profeta, que sou o seu garoto de recado, faço o que o Senhor está mandando? O Senhor quer que eu peite o rei de Israel? Ele vai me matar. Aí Deus falou, então diga para ele que você vai fazer um sacrifício aqui, e precisa da casa de Jessé nesse sacrifício. E aí ele obedeceu a Deus, desceu com o cordeiro é uma oferta. É como nós entregamos a Deus, como quando nós fazemos pacto com Deus, nós damos algo de valor que nós temos. Representa a nossa oferta, o nosso cordeiro. Tem pessoas que dizem tanto que amam a Deus, mas não dão uma oferta de agradecimento a Deus, né? É igual eu falar para minha esposa que eu a amo e eu não dar um presente para ela. É eu falar para um filho que eu amo e eu não dou um presente para o meu filho. Geralmente o presente, a oferta, ela tem que morrer, né? Você vai perder aquele valor. Mas no reino de Deus é assim. A semente precisa morrer para florescer, para frutificar. Eu tenho que pregar mais devagar, porque eles estão fazendo a tradução lá, né? Desculpa, viu? Eu engato a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e... já estou correndo de novo. Eu falei que eu preciso mudar, vai ser difícil mudar, mas vou mudar. Eu vou ser mais pausado. Tentar, né? E esse ministério está dando muito fruto para a gente. Já ganhamos 3 almas para Jesus. 3 almas preciosas nós alcançamos para Jesus, né? Então eu fico muito feliz. Ali tem um cantinho só deles. Nós vamos fazer um ministério também que vai cuidar dos autistas. Então nós estamos trabalhando para fazer a inclusão desses irmãos queridos. Então ele chega na casa, imagina como se estivesse vindo alguma pessoa, imagina estiver trazendo alguma pessoa importante do governo.
como se viesse aqui um ministro de Estado, ou uma pessoa famosa que vai entrar na sua casa. Você vai se sentir honrado, não vai? A minha casa, não repara na simplicidade da minha casa, não repara a bagunça. Mas você vai se sentir honrado, porque foi na tua casa. Então, eles chegam na porta de Jessé. Jessé diz assim: que o senhor está vindo aqui por quê, profeta Samuel? Você está vindo em paz ou veio trazer notícia ruim? Ou vamos ter problema aqui? Ele diz assim: eu venho em paz, eu venho cumprir algo da parte do Senhor. Eu preciso ungir um dos seus filhos. Então ele prepara um banquete na sua casa e chamam os seus filhos. Só não chamam um dos filhos porque alguém tem que trabalhar. Fala para o seu irmão: alguém tem que trabalhar. E quem ficou trabalhando é o menos importante. Quem ficou trabalhando tem menos valor. Você vai ficar de fora. Você não vai participar dessa honraria. Você ficaria feliz ou triste se fosse você? Eu ficaria muito triste, né? Porque eu falo: puta, tendo festa lá na minha igreja, vai irmãos pessoas importantes, e eu vou ficar de fora. Eu não posso ficar de fora. Mas tudo bem, ele não questionou. Seu pai Jessé poderia dizer assim: olha, eu vou contratar alguém para ficar, e você, filho, entra para ser abençoado na minha casa. Mas sabe o que acontece? Isso não acontece. Ninguém entra, ele não vai entrar porque o pai não quis que ele participasse. Alguns dizem até que ele era meio irmão dos demais. Uma coisa eu sei: ele era o mais jovem. 7 filhos de Jessé. E ele estava fora. E aí, ele diz: onde estão os teus filhos? Vamos comer um negócio. Não, eu não posso sentar até fazer o que Deus mandou eu fazer. Eu vim aqui derramar o óleo da unção. Cadê o óleo da unção aqui? Eu vim aqui, trouxe meu chifre de azeite para derramar o óleo da unção sobre o futuro rei de Israel. O quê? O futuro rei de Israel está na minha casa. Uau! É isso que é a palavra profética. Ela veio para me lançar para frente. O rei de Israel está aí. Então tá bom, então vamos começar logo e vamos resolver logo isso. Então eu vou chamar meu filho Eliabe, que é o mais velho. O primogênito, ele tinha metade da herança, e a outra metade divide com os outros. Mas pela lei, era o primogênito, era o primeiro filho que se colocava as expectativas. Olha a importância do filho, né? O preletor aqui, Juliano Som, que pregou na nossa convenção, ele disse assim que lá na Coreia do Sul, toda criança que passa de 1 ano, fazem uma festa muito grande para essa criança. É como se fosse uma importância, como um bar mitzvah entre os judeus, porque lá era o pior índice de vida do mundo. Era o pior de todos. Então, as crianças, elas morriam antes de completar 1 ano. Então, quando ela completava quando ela chega 1 ano, parece que é uma coisa meio profética, tipo assim: vingou, vai dar certo, vai nascer, vai crescer. Então, imagina nesse contexto a vida de Davi. Era tudo programado para ele não dar certo. Então chamaram Eliabe, o primeiro filho,
que era o mais importante, o que vingou. Eliabe, e ele ajoelha, e ele pega o chifre de azeite, tira a rolha, e ele vai derramar o óleo da unção, e quando ele vai derramar o óleo da unção, Deus fala: espera lá, não é esse. Como não? Tem que ser ele, não é ele. Coloca a rolha no chifre de azeite. Bom, se não é ele, é outro, né? Então vem Abinadab, esse é o mais forte dos filhos. E aí vem lá Abinadab, o campeão dos campeões, o peso pesado, o homem que carrega a tora nas costas. Dobra o joelho aí, eu vou orar por você, vou te ungir. E ele vai derramar o óleo da unção, e Deus fala: para lá, não é esse que eu quero. Ele vai, guarda de novo aqui. Aí vai o terceiro. Então é Samá. Samá é o mais esperto de todos. Ajoelha aí, Samá. O profeta vai lá derramar o óleo do azeite. Deus fala: para aí, mano. Não é esse também. E assim sucessivamente vai passando todos. O mais briguento, o mais forte, o mais sábio. Aqueles que tinham todas as características para ser. E Deus para e fala assim, o profeta fala assim em Samuel: ei, o padrão de Deus não é esse. Vocês olham aquilo que está na superficialidade, mas o Senhor, Ele olha para o coração. Deus faz a leitura certa. Meu irmão, nessa noite Deus está olhando para o seu coração. Não estou nem aí para a aparência de ninguém. Você não é medido pelo que você veste, pelo carro que você usa, quanto você tem. Você é visto por Deus pelo seu coração. Por isso que o salmista Davi dizia: sonda-me, ó Deus, e veja se há em mim algum caminho mau. Eu posso errar, ele quis dizer, eu posso, mas eu logo volto para ti, confesso os meus pecados a ti, e recebo a graça que vem de ti. Então Deus, Ele está sondando o teu coração nessa noite. Você crê nessa palavra? Deus, Ele está vendo. Deus se importa com aquilo que você... Eu disse que Deus ouve oração. Eu disse aqui no culto passado que Deus ouve conversa. Mas Deus também, Ele sonda o coração. E Ele sabe que você está vivendo o que você está vivendo. E aí acabaram-se todos. E agora? Vou ter que revelar agora a minha fraqueza. Minha fraqueza é que eu não tenho dinheiro para contratar um empregado para cuidar lá das ovelhinhas. E aí está lá Davi cuidando das ovelhas. De repente, Davi, tem um negócio com você. Fala, uai. Ele era de Minas, Davi era mineiro. Comia pão de queijo. Tem algum mineiro aí? Deixa eu ver. Olha lá, mineirinha, né? Carioca nós temos aqui, né? Da gema, né? E aí ele diz assim: olha, o negócio é para você. Deus olhou para você. Corre lá para a casa do pai. Então ele estava no pasto, cuidando de ovelha, sentindo o cheiro de ovelha, cheiro de mato. Ou melhor, é meio desértico, onde é Belém, mas Deus visita o coração dele lá, fazendo algo bem simples, bem humilde, e agora ele fala: vem cá, vamos para casa agora. E aí as ovelhas, não posso largar as ovelhas aqui, não. Alguém vai cuidar aqui, ó. Provavelmente um outro irmão ficou lá, ou largaram as ovelhas lá para trás. E aí ele vem correndo, e quando ele entra dentro da casa, o profeta Samuel sente o Espírito se movendo dentro dele, e ele cata um chifre de azeite e fala: é ele que Deus escolheu. Ajoelha aí, rapaz. Ele ajoelha naquele momento, e aí ele derrama o óleo da unção poderosa do Espírito de Deus. A partir de hoje não será mais você, mas será o Espírito do Senhor sobre ti.
Não é você que agindo, é o Espírito de Deus agindo, é o Espírito de Deus se movendo, é o Espírito de Deus te dando visões, te dando direcionamento, é o Espírito de Deus que vai à tua frente a partir de hoje. E o óleo da unção é derramado, e quando esse óleo é derramado, ele levanta. Aconteceu alguma coisa? Não. Parou de ter responsabilidade? Não. Parou de trabalhar? Não. Mas a partir de hoje, as coisas iam ser diferentes, porque ele não seria mais movido pelo seu instinto, pela sua vontade apenas, pelo seu talento, pelo mix de talentos que Deus deu para ele, mas agora ele seria movido pela graça e pelo Espírito de Deus na vida dele. E aí ele... Imagina, os outros irmãos devem ter ficado com uma raiva, uma inveja, né? É normal às vezes ter inveja na família. Não é uma coisa normal. Às vezes um que vai melhor que o outro, ele começa sendo invejado. Por isso, eu oriento a cada um de vocês. Procure ter uma vida simples, sem ostentação. Porque às vezes a gente fica ostentando aquilo que nós não temos, ou aquilo que temos, e vai causar inveja de pessoas. E então, a gente vê algumas coisas interessantes nessa passagem. Ele continuou cuidando de ovelha, ele continuou com o mesmo encargo, mas agora ele está revestido de um poder de Deus, há uma unção de Deus sobre a vida dele. E a unção, quando Deus derrama sobre a sua vida, Deus vai te dar habilidade para enfrentar, pode ser a pior coisa do mundo. Se Deus te ungiu para aquilo, a unção de Deus, ela vai quebrar o jugo até você vencer aquilo. Se tiver um chamado de Deus para plantar igrejas, aonde você for, as coisas vão acontecer. Se tiver a unção de Deus para criar coisas que nunca existiram, coisas grandiosas, coisas que nenhum homem inventou, Deus vai te dar uma unção para você fazer isso. Então a unção de Deus nos capacita para uma missão sobrenatural de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Quem deseja essa unção de Deus, levanta a sua mão e diga: vem Espírito de Deus. E aí, queridos, a vida dele está normal. Agora, eu quero dar uma orientação aqui para os pais. Você vai encontrar, quem aqui é pai e mãe? Levanta a sua mão. Você tem filhos com diversas fraquezas. Você sabe qual é a fraqueza do seu filho? Então, por exemplo, se você tem um filho que é mandão, gosta de mandar nos outros, o que você deve fazer? Você deve pegar esse mandão e educar ele para que ele seja um líder um dia na vida. Ele está dando indício o que ele vai ser, se ele gosta de mandar. Você tem um filho medroso? Não vou perguntar, não levante a mão, por favor. Você tem um filho medroso? Eduque o seu filho para ele ter empatia, para ele ser cuidadoso com os demais. Se você tem um filho dramático, eduque ele para ele possa ter expressividade, para ele defender causas nobres na vida dele. Usa o drama dele. Mãe, coloque uma causa no coração do teu filho para que ele possa defender. Se tem um filho hiperativo, eduque para ser proativo, para fazer atividades do bem, assumir importantes responsabilidades. Se ele é proativo, dá grandes responsabilidades para ele. Se tem um filho desafiador, que gosta de desafiar, que gosta de desafios, eduque ele para magnanimidade, para coisas grandiosas, para que ele seja um grande sonhador. Deixe ele sonhar, incentiva ele para sonhar coisas grandes,
Sabe, porque sonhar pequeno ou grande dá o mesmo trabalho. Você tem um filho linguarudo, um filho fofoqueiro, gosta de contar a vida de todo mundo, eduque ele para exercer justiça, para ele se expressar para o bem comum. Você tem um filho teimoso, eu estou falando, eu vejo a expressão do rostinho de vocês, vocês dão uma risadinha, né? Você fala, ah, esse aí é meu filho, esse aí é meu filho. Tem filho olhando para o pai falando assim, esse não sou eu não, mano. Sou eu não, é isso aí, né? Você tem um filho teimoso, eduque ele para a teimosia dele, para ativar perseverança, para ele resolver problemas importantes. Porque você dá um problema difícil para ele, e ele é teimoso, ele é perseverante, então joga coisa pesada na mão dele. Então a educação dos filhos, ela tem que ser feita assim. Às vezes a gente erra. Olha, Deus está olhando Davi e o pai não está enxergando o filho dele. Hoje, preparando essa mensagem, eu chamei meus filhos no quarto, eles acharam que ia ter bronca, né? Então, vamos fazer uma reunião lá no quarto, lá na minha cama. E aí eu deitado na cama com eles, ar-condicionado geladinho, né? Por isso que foi lá onde tem ar na casa, né? E aí eu comecei a falar assim, qual de vocês é dramático, né? Aí começou um apontando para o outro, né? Quem vocês é? Aí a gente tem que aprender a dar destino para os nossos filhos. O pai é aquele que libera o destino para os filhos. Então use a fraqueza dele, a fraqueza não, a dificuldade que ele tem, porque aí nessa dificuldade esconde uma grande oportunidade que você vai ter. Você tem uma grande oportunidade. Davi, na visão de Jessé, não teria oportunidade nenhuma se Deus não se intrometesse ali naquela hora. Ninguém estava vendo o que Davi ia ser, mas Deus estava vendo o que ele ia ser. E não adianta, cada filho nasceu com um jeito diferente, com um dom diferente, e vai brilhar num momento diferente. E nós temos que aprender isso daí. Mudou alguma coisa, pastor? Não mudou nada. Passaram 7 filhos, e Davi era o 8º que estava sendo escondido. Você já imaginou a ferida na alma de Davi? Se ele fosse se apegar a isso, fui rejeitado pelo meu pai, pelos meus irmãos, fiquei fora da bênção, né? Mas Deus chama ele e evidencia o nome dele. E no final, no versículo 13, diz assim: daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, a partir desse dia, o Espírito de Deus se apossou dentro dele. Então, saiba de uma coisa, Rominho: a unção de Deus sobre a tua vida vai te evidenciar diante dos homens da terra. A unção que Deus derrama sobre a tua vida vai fazer você ser notado pelo lugar onde você anda. Olha o que acontece. Davi, o homem rejeitado por Deus, no lugar errado, o homem certo no lugar errado, porque ele era alto, forte, bonito, ele era provavelmente um líder também, mas ele foi rejeitado por Deus, então está no lugar errado. Ele começa agora a perseguir, e a Bíblia fala que Deus levantou um espírito do mal da parte de Deus para ir atormentar ele. Ele ficava atormentado, ele queria quebrar tudo. Ele pegava a lança, jogava nas pessoas, e as pessoas se mandavam. E aí ele falava assim: olha, precisamos de alguma coisa para acalmar ele, precisamos de alguém que toque harpa. Olha aí, ó. O Sidney, cadê o Sidney? Sidney, precisa de alguém que toca harpa, porque o louvor acalma o coração, né? O louvor, ele acalma a tempestade, porque a música quebranta, os ritmos, as células musicais, juntamente com o teu coração de atrair a presença de Deus, ela tem poder de transformar ambientes. Então, ele precisava de uma pessoa para transformar o ambiente que estava ali carregado, estava opressão maligna. Então, um sentimento de tormento naquele lugar. E aí, no versículo 18,
Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços, olha aqui a unção de Deus se manifestando: conheço um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. O Senhor é com ele. Saul enviou mensageiro à casa de Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. E aí olha só a unção de Deus trabalhando, porque depois que Deus decretou a bênção e o favor sobre a tua vida, você está revestido da unção do Espírito, irmão, ninguém te segura. As coisas, você começa entrando no caminho de Deus, você começa entrando na trilha que Deus estabeleceu para a sua vida. Não é você vai ser o que você quer, você vai ser aquilo que Deus quer. Nós não... Quem aqui era criança sonhou em ser alguma coisa na vida e não se tornou aquilo que sonhou? Levanta a mão. A gente acaba se tornando... Uns queriam ser policial, outros queriam ser bombeiro, não é? Eu fui numa escola de criança, bombeiro? Você queria ser bombeiro? Se tornou, não? Não, né? Outros queriam ser jogador de futebol, né? Você já perguntou para o Senhor o que o Senhor quer que você seja? E Deus, Ele usa as pessoas mais velhas também. Você acha que já acabou? Não. Você tem que ser como Caleb. Caleb com 85 anos se sentia um garotão de 40. Você viu, eu não estava no culto hoje pela manhã, eu sei que foi a festa linda, a igreja lotada, mas pastor Rocco, garotão, tem a unção de Caleb. A nossa igreja carrega a unção de Caleb, irmãos. Se deixar, ele joga futebol, faz gol de peixinho, pastor Rocco, né? Aí olha só, conheço um homem, um filho de Jessé, o belemita. Ele sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo e de boas palavras. Se alguém tiver que falar de você, o que tem para falar de você? Coisa boa ou coisa ruim? Sisudo é assim, ó, um cara invocado, cara de invocado. Pô, que foi o quê? Cara sisudo. Não é um cara valentão, é um cara, quando se invoca, né? E aí, agora batem na porta de Jessé e falam assim: olha, eu vim buscar o teu filho, ele tem uma missão especial da parte do presidente do país. E lá vai ele. Imagina só, ele chega, ele começa a tocar. Ele começa a tocar. Outra coisa, Saul, quando viu Davi, amou ele logo de primeira. Esse menino é especial. E aí ele começou a tocar. E quando tocava, ele começava a acalmar Saul. O espírito do mal da parte de Deus, não é que Deus mandou o mal, é que ele deu legalidade e Deus permitiu que o espírito maligno fosse atormentar a vida dele. Ele deu legalidade, ele deu a chave da vida dele, a chave da porta para o diabo, deixou a porta aberta para o diabo entrar. Então Deus agiu. E aí ele ia, acalmava o rei Davi e voltava para casa. Era assim a vida dele. Então ele começou a demonstrar a unção na adoração. Então a adoração, ela abre porta. Então você vê, irmão, aqui hoje, nessa noite, começa a adorar o Senhor, que a unção de Deus que está na sua vida vai começar a abrir porta por meio da sua adoração. Deus vai abrir portas por meio do seu louvor. Pô, ele está passando por uma luta tão grande lá e está adorando. Não tem como não abençoar ele, né? Eu tenho que abençoar esse... Ele está glorificando, ele está adorando a Deus, né? Com toda a luta que ele está passando. Tem gente que, em vez de adorar, quer fazer o quê? Reclamar. Clamar é buscar, reclamar é
se opor, se afastar. Você quer ver uma coisa? Tem gente que vê o silêncio de Deus, ou melhor, não ouve a voz de Deus e fica incomodado. Quem aqui já orou a Deus, pediu uma coisa a Deus e Deus não te respondeu? Levanta a mão. Aí você, como todo bom filho, você fala lá, eu pedi para Deus, Deus não fez nada para mim, não é? Deus não fez nada por mim, eu estou pedindo, Ele não me responde. Essa manhã eu vi um vídeo que eu chorei. Um menininho nasceu cego, uma criança nasceu cega, e quando ele tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, ele disse assim, a mãe disse para ele assim, filho, vai lá na casa da sua avó e busca, ele falou, eu quero ir na casa da avó tal, ele falou, vai, mas queria que a mãe levasse ele, porque ele é cego, né? Falou, não, pode ir e pede para a avó a panela para a avó. E aí ele é cego, então ele saiu de casa, foi tateando, né? Ele não queria ir. Aí quando ele não sabia o caminho, ele gritava, mãe, mãe, e a mãe filmando, mas ela não falou nada. E ele foi tateando, ele parava, fazia assim, aí ele ia tocando o chão, ia procurando algo para tocar, e aí ele foi indo, aí ele andou mais um pouquinho, mãe, mãe, gritava, e a mãe, imagina o coração apertado da mãe, e a mãe não respondeu nada para ele, e ele continuou indo, até que ele chegou na escadaria, aí ele foi, subiu 1, subiu 2, subiu 3, quando ele subiu o último, ele gritou, vó, e a avó falou, oi neto querido, eu vim buscar a panela. E a avó pegou a panela e deu para ele, e a mãe filmando, ele achando que a mãe tinha ficado em casa, e ele voltou, com toda a dificuldade que ele veio, ele voltou para sua casa, e quando ele chegou em casa, aí a mãe foi para o lugar de casa, oi filho, trouxe a panela? Trouxe a panela. E eu vibrava toda vez que ele gritava mãe, e eu vibrava toda vez que a mãe não respondia a ele. Sabe por quê? Porque a mãe está preparando ele para a vida. Quando ela não tiver mais, ele vai ter que se virar sozinho. Então a mãe ficava calada e não respondia a ele. Às vezes Deus não responde a nossa vida, porque Deus está nos preparando para uma posição mais difícil que virá pela frente. Porque se ele ouvir rapidamente, entregar o que nós estamos querendo rapidamente, nós vamos ser lagarta e vamos nascer borboleta sem força, se a gente dar uma ajudazinha. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu lembro que quando a igreja foi fundada, 4 anos atrás, eu ficava num desespero tão grande, pela perseguição. Eu chorei na hora que as meninas estavam dançando, quando ela começou a rasgar cada... Sabe por quê, irmão? Ninguém pode vencer a igreja de Jesus. Tinha noites que eu ficava desesperado, eu chorava, parecia que eu ia ficar louco, vendo tudo que estava acontecendo com a igreja que eu nasci, com a igreja que eu fui chamado, com a igreja que eu aprendi a amar. Hoje eu acordei tão feliz. Eu fui para uma reunião de pastores lá no extremo zona sul de São Paulo, mas eu estava feliz que eu ia estar na minha igreja agora à noite, podendo adorar o Senhor. Aí eu lembrei 4 anos atrás a angústia que eu estava, e 4 anos depois a paz que eu estou. E hoje eu falo, valeu a pena confiar em Deus, valeu a pena servir a Deus, valeu a pena. Eu me vi como aquele garotinho com uma impossibilidade muito grande, não conseguindo enxergar. Deus estava sempre do meu lado, Ele não respondia, às vezes Ele dava uma orientação quando eu precisava, e Deus ia falando conosco quando eu precisava, mas tinha momentos que Deus não respondia, e hoje eu entendo por quê. Aí essa unção que está em Davi,
Agora ele chega, os filisteus se levantaram em guerra contra os israelitas. Os filisteus, hoje, na atualidade, são os palestinos. Filisteus da Filisteia, Palestina. Então, eles brigavam desde aquele tempo, lá atrás. E os filisteus, aquele tempo a briga era assim, um exército levantava um homem contra o outro exército, um homem. Então, lutavam os dois homens. Era uma normativa da guerra daquele momento. Para não ter baixa nem do exército de lá nem de cá, vamos disputar. Você pega o seu melhor homem, eu pego o meu melhor homem. Quando ele chega lá, ele vê o guerreiro Golias, grande, forte, afrontando Israel. E quando ele chega ali, olha a unção de Deus, olha o que a unção do Senhor faz na vida dele. Quando ele olha aquilo, ele fica indignado, ele fica inconformado. Parece que ele nasceu para aquilo. Tem gente, sabe, a unção de Deus, ela se manifesta quando você faz uma coisa que só você sabe fazer, uma coisa que só você sabe resolver. Eu, se eu estivesse no teu lugar, não faria isso, eu não saberia fazer isso aí. O que é isso? É uma unção que Deus te capacitou. E aí, ele começou a falar barbaridades, afrontas. E ele falou assim, ele se apresentou para Davi, ele foi levar queijo, farinha para o comandante da guerra, alcançar favor para o comandante da guerra, caso precisasse alguma missão que o soldado poderia morrer, era uma coisa lógica, poupa os meus filhos, senão vai parar de chegar queijo, farinha para você. Então, enquanto meus filhos estiverem aí, eu sempre vou mandar queijo e farinha para você. E aí, Davi foi levar esse presentinho. E quando ele foi levar o presente, olha o que acontece. A unção de Deus se moveu. E ele ficou indignado. Ele falou assim, eu vou lutar contra você. Contra ele. Aí, Saul estava pensando, o que eu vou fazer? Bom, eu preciso de alguém para entreter o inimigo, enquanto eu vou ver o que eu preciso fazer. Mas você, quem é você? Aí ele deu a capivara dele, o histórico dele. Ele falou assim, olha, quem eu sou? Eu sou apenas um garoto que cuido das ovelhas do meu pai. Só que essa missão requer muito coragem, porque quando apareceu um urso para matar as ovelhas do meu pai, eu não deixei as ovelhas morrer. Eu fui lá e lutei com o urso. E depois, você não sabe da pior, apareceu um leão também. E o leão, quando veio matar as ovelhas do meu pai, eu também não deixei, eu lutei contra o leão. Menino, você... Então veja bem, 2 dificuldades que preparou ele para uma terceira. Então aprenda uma coisa, a dificuldade não veio para te derrotar, veio para te promover. A luta da sua vida não veio te jogar para baixo, veio te levantar. Hoje eu entendo que o que eu fiz muitas pessoas não fariam. Correr risco, poucas pessoas querem correr risco. Renúncia, poucas pessoas querem renunciar. Mas aprenda uma coisa, cada escolha é uma renúncia. Quando você escolhe A, você renuncia a B. Eu vi em um poeta muito conhecido brasileiro, e alguém mandou uma cartinha assim para ele. Olha, eu troquei meu casamento por uma paixão, só que eu me arrependi, eu queria voltar à possibilidade. Aí o cara escreveu assim, o poeta, né? Foi um ambiente nada cristão, para vocês entenderem. Ele falou assim, desculpa querida, ele seguiu com a vida dele. Ele, assim como você teve o direito de viver, de se aventurar, ter experiências fora do seu casamento, experiências fortes e marcantes, ele também teve que tomar a decisão dele, seguir a vida dele. Então, mas eu tinha um casamento, eu tinha um filho de 6 anos, e a desculpa que os casais fazem, assim, olha, eu vou usar o meu filho para segurar casamento. Filho não segura casamento de ninguém. Entenda isso, que a aliança que se faz na terra
não pode ser quebrada. A aliança que se faz na terra não pode ser quebrada. Se você trai a sua mulher, o seu marido, você não é de confiança de ninguém. Se eu fosse um empresário e tivesse que contratar você, eu não te contrataria. Porque se você trai a mulher da tua aliança, você trai o teu marido, eu não confiaria nada a você. Ah, pastor, você está sendo radical. Posso até ser. E aí, Saul vai e coloca a armadura dele, uma armadura toda fechada, boa, o capacete, uma espada que não conseguia nem levantar, um escudo muito pesado. E aí ele não conseguia segurar aquilo, e ele falou assim: não dá, deixa eu ir do meu jeito. E o jeito dele era o jeito mais improvável, mais simples, não existia. Era brincadeira de criança. As crianças jogavam com uma funda, acertavam com a mão esquerda um alvo 30 metros de distância, eles jogavam, eles tinham habilidade. Era como se fosse, no seu tempo, pastor Marcondes, bolinha de gude. É como se fosse o pessoal de hoje, os mais novos, como se fosse jogar videogame. Era coisa fácil. Estou brincando, viu? Mas só para o teu conhecimento, eu também joguei bolinha de gude, tá? E aí, agora ele está, e terminando aqui, ele se apresenta, ele passa a mão em 5 pedrinhas lisas, coloca no seu alforje, coloca na funda, e aí o inimigo subestimou a força e a unção que estava na vida dele. Irmãos, eu não sei se você percebeu, essa igreja aqui é uma igreja com unção. Eu tenho medo de pessoas, o que vai acontecer com pessoas que se levantam contra os ungidos de Deus. Ungido de Deus não é um pastor, um maioral, não, é você, igreja, você é ungido de Deus. Igreja não é nome, igreja não é placa, igreja são pessoas. É a comunhão do Espírito. Quando chega você com o Espírito Santo, junta comigo com o Espírito Santo, com o outro irmão que tem o Espírito Santo, no mesmo lugar, a glória do Senhor se manifesta sobre esse lugar. É aqui que a gente se arrepende, é aqui que a gente pede perdão dos nossos pecados, é aqui que nós nos reconciliamos com o irmão, nós nos reconciliamos em família, é aqui que Deus trata. Nós somos uma família de Deus. Então eu não consigo enxergar, sabe? Porque eu não gostei de Davi. Ele é baixinho, ele é feio, ele é ruivo, ele é sisudo. Eu não quero saber o que você acha. Eu só quero dizer que foi Deus que chamou ele. Vai discutir com Deus. Você não gosta dele. Nós não temos que viver para quem gosta de nós ou quem não gosta de nós. Nós temos que viver para cumprir o nosso propósito espiritual. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para dar certo, você nasceu para ter uma história de sucesso. Glória a Deus. E não é uma mensagem motivacional, não, é a realidade. Deus, Ele tira do montouro de lixo e coloca assentado entre os príncipes do seu povo. Deus nos tira de Lodebar, da terra do esquecimento, e nos leva para sentar na mesa do rei. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus, e quando a glória de Deus se manifesta, esse é o nosso sucesso. Sucesso não é receber presente, sucesso é distribuir presente. Porque dar, ou melhor, receber, todo mundo gosta, mas dar, nem todo mundo gosta. Sabe por quê? Porque nem todo mundo tem. Escassez. Agora, se você dá aquilo que está escasso para você, aí vai multiplicar na sua vida, e aí vai sobrar na tua vida. Porque Jesus falou para os discípulos, ele que estavam com fome, dar o pão para quem tinha fome. Pô, mas eu estou com fome. Eu lembro que nesse processo, eu estava numa
uma luta muito grande. E aí os pastores me ligavam desesperado, e eu falava com o Senhor, falei: Senhor, como que eu vou levantar ele, se eu preciso ser levantado? Senhor, como eu posso fazer isso, se eu preciso disso para mim? Mas eu ia lá, gastava tempo, e sabe, a grandiosidade de Deus, é que onde você mais sofre, é onde Deus mais vai usar você, é o processo de Deus. E se alguém está procurando você, é porque você está sendo referência na vida dele. Aí, sua maior luta vai ser o seu maior testemunho. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: por que o pastor não proíbe de colocar o nosso login, deixa só o da sede, exclusivo da sede? Eu falei: sabe por quê? Porque nós somos referência. Então, se nós estamos sendo copiados, é porque nós estamos cumprindo o nosso papel. Eu ouvi uma pessoa falar assim: olha, estou proibindo colocar os cortes dos meus vídeos, só vou deixar tudo no meu canal. Ele falou: eu não, eu quanto mais quiser levar os meus cortes por aí e fazer crescer, os cortes são palavras de 1 minuto, quanto mais pessoas quiserem fazer, melhor. Sabe por quê, irmão? Porque é transbordo. Quando você dá, quando você dá ao pobre, você empresta a Deus. Você já viu Deus dever alguma coisa para alguém? Então, quanto mais você dá, mais Deus vai dar para você. Transbordo. E aí, ele falou assim: Golias, você vem com espada, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Qual é o nome do Senhor dos Exércitos? Qual é? Jesus. 5 pedrinhas, 5 letras do nome de Jesus para você. O nome de Jesus tem poder e autoridade. O nome de Jesus tem poder e autoridade. Eu vi essa semana um menininho caiu na piscina. E hoje eu contei para os meus filhos e eu chorei no quarto, contando para os meus filhos. O menininho caiu na piscina e morreu. Ficou 11 minutos debaixo d'água. O pai, quando viu o menino, ele correu, deu um pulo, tirou o menino. A mãe se desmantelando de tanto sofrer. E o pai tentando ressuscitar o menino: chama, bombeiro, chama. E ele tentando, e o menino não vinha, a vida não vinha. E o irmãozinho mais velho, assim, enjoelhado, levantando a mão, clamando o nome de Jesus. Quantas crianças já morreram afogadas? Quantas ficam com sequelas? E quase nenhuma sobrevive, mas aquela família estava em oração. E eu disse para os meus filhos: eu quero que a nossa família seja assim. Se um irmão de você precisa, dobra o teu joelho e ora por ele. Se a tua mãe precisa, ora pela tua mãe. Se o teu pai precisa, ore. Nós somos uma família, e ninguém pode vencer uma família que tem a presença de Jesus. Ninguém pode vencer. Ninguém pode vencer. Quando as intempéries da vida vier bater na nossa porta, quando a tristeza, o sofrimento, a escassez vier bater na nossa porta, e a Bíblia, ele fala: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então a primeira coisa, nós temos uma ferramenta, uma arma poderosa, que é o nome de Jesus. E a segunda coisa que eu queria falar sobre essa passagem, ele diz assim: ele usou o poder de profetizar, que ele tem, de declarar, de proclamar o poder de Deus. Ele usou aquilo que ele aprendeu com Deus, o Pai Jeová. No princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus. Deus trouxe à existência as coisas que não existiam pela proclamação da palavra, por profetizar a palavra. E olha só, ele fala assim para o gigante: e hoje Israel saberá que o Senhor é o Deus que salva. Hoje todo Israel vai saber que o Senhor é o Deus que salva o seu povo. Ele profetizou, nem lutou. Como ele pode falar uma coisa que ele não viveu? A fé é isso, é profetizar aquilo que você quer viver. Amém?
Fé é profetizar aquilo que você quer viver. E aí ele se moveu, ele rodou, e ele começou a tirar lança. Ele veio para cima, só que precisava de um menino ágil, rápido. A armadura de Saul não servia, sabe por quê? Proteção de quem não tem Jesus, proteção, estratégia. A armadura de quem não é chamado para aquilo não serve em você. A unção de Deus é a tua armadura, a glória de Deus é o teu fortalecimento. Então às vezes você fica querendo pegar a receita de alguém para aplicar na sua vida, sendo que Deus tem para você uma coisa própria. Você nasceu para viver a excelência de Deus, você nasceu para viver a glória de Deus. E aí ele pegou a mesma ação, rodou e ele lançou. E quando lançou, aquela pedra bateu na divisa do capacete, na fronte dele, e ele ficou tonto, cambaleou e caiu. E quando ele caiu, ele pegou a própria espada de Golias e cortou a cabeça dele. Quando ele cortou a cabeça de Golias, ou seja, o inimigo perdeu a batalha com a sua própria arma. Ou seja, a arma que foi forjada contra ti não vai prevalecer, diz o Senhor. A arma que o inimigo levanta contra ti não vai prevalecer, né? E quando ele levantou a cabeça do Golias, aí o povo começou a cantar. Eles cantavam a musiquinha assim: Saul mata dezenas e dezenas, mas Davi destrói milhares e milhares. A fama dele foi tão grande que Saul começou a ficar com inveja dele. Agora o rei que chamava ele para expulsar o demônio dele, agora era o rei que queria matar ele. E Deus assim o fez. E a palavra profética na boca do profeta Samuel chegou na vida dele. Sabe por quê? Porque você não sabe como chegar no seu destino, mas a unção de Deus vai te guiar ao teu propósito. Você crê nisso? Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que nós vamos terminar cantando parabéns aqui, mas eu quero orar por você. Não vou chamar ninguém aqui à frente, porque nós ainda vamos cantar o parabéns com o povo da noite. Vai entregar um pedacinho de bolo? Tá, entendi. Tá. Eu quero orar por você. Eu vou chamar à frente, sim. Eu acho que o que Deus nos direciona, a gente tem que fazer. Eu quero chamar você que entendeu que essa pregação foi para você. Você que precisa da unção de Deus na sua vida, para que cumpra o teu propósito. Mesmo com todas as dificuldades, os problemas que você passa, os percalços que você passa, você que quer mais de Deus, mais a unção do Espírito, entendeu? Vem aqui na frente, que eu vou orar por você, e vou pedir que o Senhor lhe revista. A nossa igreja é uma igreja de vencedores. Vocês podem deixar uma pessoa traduzindo aqui em cima, Libras, tá? A nossa igreja é uma igreja que tem matadores de gigantes. A tua igreja, a igreja que você serve, tem muitos Davis aqui, tem muitos matadores de gigantes. E se você quer matar gigante, você tem que andar com quem mata gigante. Não queira andar com pessoas que ficam postando foto no Instagram, procurando lugares instagramáveis para fazer um Instagram popular. Na verdade não tem nada a ver
Ele não é matador de gigante. Ele é um impostor. Porque quem mata gigante não fica perdendo tempo no Instagram. Não fica se exibindo, mostrando que não é. Você nasceu para matar gigantes. Eu não sei qual é o gigante que você tem. Pega o microfone para mim aqui, que eu vou tirar esse aqui, que esse aqui agora não dá mais certo. Então eu quero orar por você nessa noite, para que a glória de Deus te encha da unção, da presença de Deus. Como que vem a presença, a unção de Deus? A unção de Deus vem você adorando, louvando o nome dEle, glorificando o nome dEle. Vai adorando, vai adorando pelo que Deus é. Você vai sentir um calor, outros sentem como se fosse uma fonte dentro do interior, outros sentem uma alegria, outros têm vontade de chorar, mas não é um choro de tristeza, é um choro de gratidão pela presença gloriosa de Jesus. A unção de Deus já está sendo derramada nesse lugar. Eu sinto a glória do Senhor. Se você quiser orar em línguas, se você quiser ser batizado com o Espírito Santo, você quer deixar o Espírito Santo fluir na sua vida, é só você ir em busca e pedir e clamar. Você será cheio, transbordante da glória de Deus. Você ficar com a boca fechada, com o coração trancado, não vai acontecer nada. Mas se você buscar Ele agora, Ele vai trazer renovo para você. O nome dEle é renovo também. Renovo é fazer tudo de novo, é repetir. Renovo é fazer algo novo, é trazer você de volta para o time, trazer você de volta para o jogo, é transformar você num artilheiro novamente. Esse é o renovo do Senhor. É como se uma árvore fosse cortada, é Ele fazer brotar de novo desse toco, dessa raiz, brotar algo novo. Vem Espírito Santo de Deus, traz renovo sobre o teu povo, Senhor. Senhor, nesse ano, 4º ano, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua provisão, por ter e continuar sendo o dono da igreja, o dono dos nossos corações. Senhor, uma vida inteira é pouco para te amar, para te agradecer, para te servir, Senhor, Rei da Glória. E nós iremos, Senhor, sair daqui hoje, Pai, com a certeza de que o Senhor é por nós, e que o Senhor é por nós e que ninguém será contra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem, Senhor, e faz novamente, Pai. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra no meio do povo. Vem, Espírito Santo de Deus. Fale, adore. As águas não vão afundar. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Põe a letra.
líderes ajudassem a orar aqui. Os pastores ajudem a orar, passe orando. Peça que o Espírito Santo revista agora. Vem, Espírito Santo, e faz de novo, Senhor. Faz de novo, Espírito Santo. Senhor Deus, eu peço agora, em nome de Jesus, vem, aqueles Senhor, que entraram aqui doentes, em nome de Jesus, Senhor, traz renovo, Espírito Santo. Vem com a tua cura, Senhor. Cura, Senhor, vem, Espírito toda a enfermidade, Senhor. Vem, Espírito em nome Santo, de Jesus, aleluia. Pai. Entra, Senhor, com teu socorro, Senhor. Oh, Pai, aqueles que entraram aqui aflitos, Senhor, sobrecarregados, Senhor, precisam da ação do Senhor, oh, na questão de sua vida. Deus, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós clamamos e pedimos nessa hora que o Senhor pode ir aonde ninguém pode, o Senhor pode resgatar, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, vem e resgata nessa hora, liberta nessa hora, age nessa hora, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, sobre essa vida, Senhor. Vem, Senhor Deus, oh Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. Tu és o nosso socorro bem presente no dia da angústia, e aqueles que estão passando, Senhor, pelo dia de angústia, seja o seu socorro, Senhor, nessa vida. Socorre essa vida, socorre essa família. Oh, Pai, nós cremos no Senhor. A situação é impossível aos nossos olhos, mas o Senhor, oh, aquele que venceu a morte, oh, Pai, age nessa hora, Senhor. Age nessa hora, Pai. Age nessa hora, Senhor. Oh, aleluia. Oh, eu quero orar por você. Uma pessoa que está com dor na sua perna esquerda. Você não tem conseguido dormir de tanta dor. Uma dor que parece que a sua perna está pegando fogo. Uma dor atrás do seu joelho, desce para a panturrilha. Você, levante a sua mão, nós vamos orar. Aleluia, Jesus. Deus, vem sobre essa vida, Pai. Vem, Senhor Deus, cura ela agora, Senhor. Toda dor nesta perna, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, nós mandamos embora toda dor. Que saia agora, Senhor. Oh, Deus, oh, Pai, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta a sua mão para o Pai. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela sua porção, pela tua dádiva da vida, Senhor. Que neste aniversário, cada vida que está nos visitando na sua casa, cada irmão que está nos visitando aqui hoje, seja renovado, 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 renovado. Volte cheio da bondade, cheia da tua glória. Cadê aquela avó que veio pedir pela sua filha? Cadê a avó que veio pedir? Aleluia, Jesus. Tem aqui, pastor. Aleluia. Pai, eu quero unir em oração, Senhor, por esta vida preciosa, por esta família, pela sua neta, Pai. O Senhor pode chegar aonde nós não podemos chegar. Porque quem esconderá da tua face, Senhor? Se descer as profundezas da terra ou subir as montanhas mais altas, o Senhor está lá. Eu quero pedir que nessa hora o Senhor visite a sua neta e traga livramento e libertação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Agora eu vou cantar uma música para você. Aleluia. É nosso aniversário, 4 anos, né? 4 anos. Que tom que é? É sol, pastor. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra família global nada? Tudo! Como é que é? É bênção, é uma porção de bênção. É glória, é uma porção de glória. Aleluia! Viva! Viva! Viva Jesus! Viva Jesus! O Senhor dessa obra! Aleluia. Essa obra não vai parar mais! Aleluia! Irmãos, essa semana eu fui visitar a irmã Eulina. Ela está travando uma batalha. Eu sei que ela vai sair Amém. vencedora dessa batalha. Amém. E ela fica muito abatida por não poder vir na igreja. E eu fui levar um recadinho de Jesus para ela. Eu falei para ela assim: Jesus mandou lhe falar, irmã Eulina, a senhora não pode vir na igreja, mas ele vem na sua casa. Orei por ela, fortalecemos ela, mas se ela estivesse aqui, ela ia cantar música. Porque eu disse para ela que ela deixou até o dia de hoje muitas marcas na nossa igreja. Até os adolescentes que não conhecem, mas cantam a musiquinha dela. Então nós vamos cantar em homenagem à nossa irmã Eulina. Sim, é verdade. Você puxa aí. Ai, eu puxo. Parabéns, parabéns, felicidades com Jesus, com Jesus. Você é feliz de verdade. Papai do céu, tem mais um ano pra você. Vamos louvar o nosso Deus, agradecer. Como é bom te ver feliz, sorrindo a vida. Com Jesus essa data é mais querida. Parabéns, parabéns, felicidade. Assim ó. Com Jesus, com Jesus. Abraço, irmã Eulina. É feliz de verdade. Te amamos, irmã Eulina. Nós te amamos. Feliz de verdade. Aí uma salva de palmas para Jesus. Glória a Jesus. Você já recebeu um docinho aí? Levanta sua mão para o Pai. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós até a vinda gloriosa de Cristo Jesus, porque Cristo nos une. Sempre mais. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem